nós vamos dar início agora à nossa terceira aula da disciplina de circuitos elétricos. Bem, agora a gente vai fazer a transição da análise de circuitos em corrente contínua, para análise de circuito em corrente alternada. E aí, antes de mais nada, é interessante a gente fazer a introdução dos números complexos, que é uma área da matemática necessária para que a gente possa desenvolver nossos cálculos em corrente alternada. E aí, o número complexo, ele é um conjunto de números mais abrangente do que os números reais. E eles surgiram após inúmeros estudos na tentativa de resolver equações do segundo e do terceiro grau. E aí, durante esses estudos, os matemáticos eles se depararam com que praticamente insolúvel, que é o problema de raízes quadradas negativas. E para isso, foi-se convencionado, para chegar a uma solução a esse tipo de problema, que as raízes quadradas de números negativos, ou simplificando, raiz quadrada de menos 1, atribuiu-se o valor da letra I ou da letra J, quando a gente está trabalhando em corrente alternada. E na matemática usa-se a letra I, certo? E aí, esses números complexos, eles podem ser representados de duas formas distintas. A primeira é a fórmula retangular, onde nós vamos ter a divisão do número complexo em uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária ela sempre vai vir acompanhada da letra I ou da letra J, quando a gente estiver dentro da análise de circuito de corrente alternada, e da letra I no campo da matemática. Certo? Na fórmula retangular, a gente utiliza muito, principalmente quando a gente vai fazer as operações matemáticas de adição ou subtração. Por quê? Porque aí eu tenho a facilidade do cálculo, Eu vou poder somar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária do número complexo. Então, se eu quero somar Z1 com Z2, eu vou somar real de Z1 com real de Z2, imaginário de Z1 com imaginário de Z2. A segunda forma de representação dos números complexos é a fórmula polar. Na fórmula polar, o número complexo ele vai vir com o módulo e o ângulo, que na área de circuitos elétricos a gente vai chamar de ângulo ou fase, ou defasagem angular. Então, ele vai ter módulo, ângulo. E a gente vai usar para as operações matemáticas de multiplicação e divisão. Certo? Bem, quando a gente vai fazer a multiplicação de dois números complexos, quando eles estão representados na fórmula polar, eu multiplico os módulos, certo? Bem simples, e vou somar os ângulos. Já se for uma divisão de números complexos, na fórmula polar, eu divido os módulos, como está representado aqui, e diminuo, subtraio os ângulos. E aí, pessoal, pode ter momentos em que seja necessário a gente fazer a conversão de uma fórmula para outra, certo? De uma fórmula para outra. Então, se eu estou aqui na fórmula retangular e quero passar para a fórmula polar, é só seguir esse passo a passo. Aonde a gente vai ver que o módulo da fórmula polar, nós vamos encontrar ele fazendo o seguinte cálculo. Nós vamos elevar o valor real ao quadrado, vamos elevar o valor imaginário ao quadrado, resolver a raiz e com isso eu vou encontrar o módulo do meu ângulo. E para calcular a fase, que é o meu ângulo, eu vou calcular o arco tangente da parte imaginária pela parte real. E com isso eu formo meu número complexo na fórmula polar. Ele estava na fórmula retangular, ele estava nesse formato, E aí eu transferi ele para o formato polar.
E o contrário também é possível. Eu estou na forma polar e quero passar para a forma retangular. Então, a forma polar, para passar para a forma retangular, o valor real da fórmula retangular vai ser o módulo vezes o cosseno do ângulo. E a parte imaginária, a gente vai calcular da seguinte forma: o módulo vezes o seno do ângulo. É bem simples. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos para facilitar o entendimento. Então, imagine que a gente tem um número complexo 3 mais 4i. Então, ele está na fórmula polar. Eu vou passar para a fórmula retangular. Então, a primeira coisa é calcular o módulo. Então, o módulo do meu novo número, ele vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. O módulo do meu número, eu só resolver, é a raiz quadrada desse resultado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. O módulo do meu ângulo é a raiz quadrada de 25. O módulo do meu ângulo é 5. Então, já encontrei o módulo. Agora é só encontrar o ângulo. O ângulo, pessoal, a gente viu lá que ele é o arco tangente da parte imaginária pela parte real. Então, vamos fazer aqui na calculadora. Arco tangente da parte imaginária pela parte real. Eu vou ter que o meu módulo é 53 graus. Então, ó, meu número complexo na fórmula polar vai ficar 5 com ângulo de 53 graus. Viu, pessoal, como é bem simples, ó, passar de uma fórmula, de um formato para outro. Agora vamos fazer o inverso. Deixa só eu apagar aqui. Vamos fazer da forma polar para a forma retangular. Então, imagine aí que você tem um número complexo na forma polar com o módulo 10 e o ângulo de 30. Para eu passar para a forma retangular é simples. O meu A, que é o meu número real, vai ser 10, que é o módulo, vezes o cosseno do meu ângulo, que é 30. A vai ser igual a 10, cosseno de 30, calculando aqui rapidinho, é 0,86. Então, o meu número real vai ser 8,3. E o meu número imaginário é 10, que é o módulo, vezes o seno do ângulo, que é 30. Então, B vai ser igual a 10 vezes seno de 30 é 0,5. Meu valor imaginário é 5. Então, o número vai ficar representado da seguinte forma: 8,3 mais 5i. E está feita a conversão da forma polar para a forma imaginária. Certo, pessoal? Nessa terceira aula a gente viu esse conceito que é muito importante, que é o conceito matemático dos números complexos e algumas conversões e operações básicas com esse tipo de número, ok? Na próxima aula a gente vai entrar um pouco na área já de análise de circuito em corrente alternada, onde a gente vai precisar utilizar esses conceitos. Ok? Muito obrigado.